Gente, é um prazer fazer essa visita virtual ao Jefferson Miola, que se tornou, ao longo dos últimos anos, um dos comentaristas mais argutos da cena política brasileira. E o Jefferson gosta muito de escrever sobre esse papel que os militares desempenham no Brasil. E aí, daí eu decidi pedir a ele para falar um pouco do peso dos militares no orçamento brasileiro. Ô Jefferson, em termos gerais, que peso que as três forças têm no orçamento do Brasil? Olha, Azenha, os militares, as Forças Armadas, né, são um fardo significativo, né, nos gastos da União Federal. Eles ficam em sexto lugar, né, atrás do Ministério da Fazenda, e a gente tem que considerar o Ministério da Fazenda que tem aportes substantivos no seu orçamento para o pagamento da dívida e os serviços encargos da dívida pública. Atrás disso vem o Ministério da Previdência Social, que compreensivelmente, com seus 800 bilhões de reais, responde a todo o regime geral de previdência social do nosso país. São milhões de trabalhadoras e trabalhadores segurados, né, pensionistas e aposentados, e também benefícios previdenciários. Depois disso vem o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, com 120 bilhões de reais, e, finalmente, o Ministério o Ministério do Desenvolvimento Social, com 120 bilhões, né, que engloba, né, o Bolsa Família, e, finalmente, o Ministério da Defesa, com 106 bilhões de reais, né? E isto não é um valor desprezível se nós considerarmos, né, que o Sistema Único de Saúde, que em 2022 ele aportou 143 bilhões de reais para atender 200 milhões de brasileiros, e comparativamente, então, com o orçamento do Ministério da Defesa, que engloba as três forças, de 106 bilhões, e responde para cerca de 375 mil, né, soldados das Forças Armadas, né, da ativa, e também os pensionistas e reservistas das três forças. Então é um orçamento pesadíssimo, né, e esse orçamento, além dele ser muito pesado, Azenha, ele é muito mal gasto, né? Se nós observarmos, né, os gastos, abrirmos o orçamento, né, do Ministério da Defesa e enxergarmos como esses 106 bilhões são gastos efetivamente, nós chegamos a uma constatação, né, muito preocupante. Cerca de 85% desses 106 bilhões de reais são destinados exclusivamente para pagamento de pessoal, né? Pagamento de pessoal, e somente cerca de 5 bilhões de reais que são relativamente a investimentos. Então, quando nós imaginamos, né, que Forças Armadas têm que estar tecnicamente, tecnologicamente super bem preparadas, especialmente no contexto das exigências, né, dos grandes combates, das guerras, das batalhas que se travam no século XXI, nós imaginaríamos que os investimentos em tecnologia, né, em armamentos, né, e uma sofisticação seria essencial e, portanto, deveria consumir um valor muito maior do que isso. No entanto, aqui nós temos, né, uma inversão desses valores, e depois nós vamos avançar, comparativamente com outras forças armadas de outros países, nós vamos ver que há uma distorção enorme. Então, eu resumo, Azenha, esta análise sobre o peso dos militares no orçamento da União Federal, não é, como sendo um peso significativo, não é, no entanto, ele apesar de ser muito elevado, não é, ele é muito mal, né, gasto, e precisa ser profundamente reexaminado, né, reformulado, à luz de uma exigência que é de capacitação das Forças Armadas para desempenhar a sua função primordial, que é, essencialmente, cuidar da defesa nacional. Né? As Forças Armadas não têm que se envolver em outros temas que não sejam exclusivamente de proteger, né, o território e a soberania nacional, né, e dissuadir eventuais tentativas de países agressores, né, que possam eventualmente se aventurar, né, a hostilizar o nosso país. Ô Jefferson, dentro desse gasto altíssimo com o pessoal, algum dado te chama a atenção? Os pensionistas têm um peso maior? Como é que fica? Olha,
Assim, aqui também, e quando a gente vai, à medida que a gente vai abrindo os dados, né, do orçamento das Forças Armadas, né, e submetendo eles a um escrutínio público republicano dos órgãos de controle, que lamentavelmente não é feito, e nós estamos fazendo isto nos últimos anos, né, porque as Forças Armadas passaram a ter uma proeminência indevida na cena política, né, são um ator central do último período, do último governo, né, eles que estiveram por trás dessa arquitetura, do meu ponto de vista, do que foi a evolução, né, desde a crise de 2013, a instabilidade do país, né, a derrubada da presidente Dilma, onde eles tiveram uma atuação, né, na conspiração junto com o usurpador Temer, e finalmente a eleição desse governo e a assunção de um governo que foi um governo militar de caráter fascista. Os militares passaram a ocupar esse centro, né, da política nacional, do exercício do poder, e isso despertou, então, interesse que nos faz que hoje nós civis, né, coloquemos a nossa lente sobre isso, e à medida que a gente coloca a lente sobre isso, Azenha, nós vamos encontrar não só as situações aquelas de compras superfaturadas, né, e compras indevidas, como, por exemplo, de Viagras em estoques extraordinariamente elevados, leite condensado, uísque 24 anos, cervejas de boutique por aí afora, carnes especialíssimas, né, etc. Mas nós também vamos abrir, nós vamos ver um verdadeiro escândalo, que são os gastos, esses gastos para pessoal que mostram, não é, uma espécie de uma sinecura, não é, para a chamada família militar. Dos 87 bilhões que eu mencionei, do consumo do orçamento das Forças Armadas em 2022, Azenha, veja bem que de 87 bilhões, que representa quase 85% do gasto total das Forças Armadas, apenas 33 bilhões desses 87 bilhões são destinados para o pessoal da ativa, o pessoal que está em serviço hoje, né? E os outros 54 bilhões de reais, eles são destinados ao pagamento dos reservistas, ou seja, no caso das Forças Armadas, não é, quem completa o seu ciclo de trabalho em condições de idade e tempo diferenciados em relação aos civis, eles não são aposentados, eles entram para a reserva remunerada. Então, esses da reserva remunerada consomem 29 bilhões por ano do nosso orçamento federal, e pasme aqui com essa informação, 25 bilhões de reais são gastos para pensionistas. E pensionistas nós temos dois grupos, não é? As cônjuges, sobretudo mulheres, porque são forças preponderantemente masculinas, então são as mulheres que são as cônjuges, tem um número reduzido de homens cônjuges, né? Mas a maior parte desses pensionistas são filhas pensionistas que recebem pela vida inteira, vitaliciamente, né, uma pensão integral das Forças Armadas. Então, uma profunda distorção, né, 87 bilhões com o pessoal. Quando a gente abre, a gente vê, desses 87 bilhões, 33 bilhões são para pagamento do pessoal da ativa apenas, mas a maior parte, os 54 bilhões, são para pagamento de quem não está mais em serviço, sendo que 29 bilhões para os reservistas, né, e 25 bilhões para pensionistas, sendo que o maior grupo de pensionistas são filhas, não é, de militares, não são nem cônjuges. E aí a gente entra, Azenha, quando a gente vai escarafunchando, entra numa outra realidade, que é uma realidade espantosa, né? Se tu fores observar nos pensionistas civis, nos pensionistas militares, 64 mil são cônjuges, né? 64 mil. E 144 mil são filhas de militares. Ou seja, 61% são filhas e 27% dessas pensionistas, né, são cônjuges. É uma relação invertida em relação ao que tem de civis pensionistas no nosso país. No nosso, o pagamento de ex-cônjuges, né, viúvas ou viúvos, né, civis, equivale a 64%, né, do gasto geral da União, ao passo que filhas, né, pensionistas são 96 mil, com uma diferença. Estas filhas civis, elas têm uma pensão temporária, até os 24 anos de idade. No caso dos militares, são pensões vitalícias. E aí eu encerro com
algo que é profundamente escandaloso, Azenha, que é uma maquinação que os militares fizeram, né? E eu não estou falando aqui de militar mequetrefe, eu estou falando aqui de alto oficial, inclusive ditadores, né, de turno, como, por exemplo, o sanguinário ditador Ernesto Garrastazu Médici, né, que ele, em um ano e menos de 2 anos antes de ele morrer, em 1984, ele adotou a própria neta, que à época tinha 21 anos de idade. Os pais dela eram vivos. Esta neta, né, ela foi adotada em 1984. Ele a converteu em sua pensionista e em 2003, a partir de 2003, quando a viúva do Médici morreu, esta netinha dele, que tinha 21 anos quando foi adotada, né, e tinha os pais vivos, ela passou a ser uma pensionista vitalícia, né, do Exército Brasileiro. E ela recebe hoje, a valores de hoje, eu entrei no portal da Transparência da União, é muito fácil, Cláudia Candal é o nome dessa pensionista, né? Ela recebe hoje algo ao redor de R$35 mil por mês, né? A título de uma pensão vitalícia do seu avô, que passou a ser, né, o seu pai. Então veja que é uma situação, né, que à medida que a gente vai entrando nos dados, no detalhamento deles, nós vamos verificando cada vez mais situações verdadeiramente escandalosas, né, e que exigem um maior controle republicano. Não é um olhar não só republicano, mas também um olhar civil, porque são os civis, né, com seus impostos, não é, que bancam as Forças Armadas, e são os civis que têm o dever, não é, de direcionar e priorizar os investimentos e os gastos do orçamento geral da União, e particularmente o orçamento militar nacional, não é, à luz de uma visão estratégica das necessidades, né, que o país possa ter em termos da sua defesa e da sua proteção à sua soberania. Ô Jefferson, a legislação relativa às filhas, ela mudou, né? Ela Isso. mudou, porém, quem já tinha o direito adquirido continua. Até quando vai esse impacto das filhas dos militares? Tem que morrer todas elas para que acabe esse problema, é isso? É mais ou menos isto. Assim, esta mudança ela ocorreu a partir de 2000, né? Os militares que ou faleceram até 2000, ou ingressaram na carreira até 2000 e aderiram ao sistema de pensão, as suas filhas, né, elas terão este, vamos chamar assim, direito, né, que é uma indecência, né? Elas terão acesso a essa obscenidade eterna, né? Mas os militares ingressos nas forças a partir de 2000, né, esta situação ela já não caracteriza mais um direito, né, para as filhas pensionistas, sim para as viúvas, né, ou os viúvos militares. E essa situação, lamentavelmente, enquanto não tiver uma revisão, porque há um entendimento que, do meu ponto de vista, é um entendimento esdrúxulo, de que é um direito adquirido, mas não existe em nenhuma carreira civil de serviço público nacional, né, uma situação tão esdrúxula quanto esta. Mas, de qualquer maneira, como não haverá, não é, uma coragem de parte do poder político, do poder executivo, do poder legislativo, em revisar, extinguir isso, que representa um custo ao redor, creio eu, Azenha, fazendo uma proporção direta aqui pelos dados que eu te passei, mas deve representar um custo de 16 bilhões de reais por ano para pagar essas indecências, né? Enquanto isso não for feito, elas vão até, no último dia das suas vidas, desfrutar dessas aposentadorias, né, integrais e vitalícias, e olha só que tem situações esdrúxulas. Agora, recentemente, a gente está tomando conhecimento, isto não modificou, isto é um direito adquirido e preservado dos militares, direito adquirido não, é um direito auto-instituído por eles, né, e assegurado ainda, que é, por exemplo, a situação, né, de militares, né, delinquentes fardados, que são expulsos das forças, e as suas esposas passam a ser consideradas viúvas fictas, né, que são viúvas fictícias, né, e eles são mortos-vivos. Então tem uma categoria de mortos-vivos dos militares, que é o caso, por exemplo, daquele sargento ou capitão, que foi Ailton, que foi expulso da entourage do Bolsonaro, foi expulso, e a sua viúva
né, recebe cerca de 12 mil reais por mês, né, como viúva. Né, a sua esposa, ex-esposa, recebe como viúva. E no caso do Mauro Cid, né, esse delinquente fardado que tinha que ser expulso imediatamente do Exército, né, e sem direito a absolutamente nada, né, assim como qualquer servidor, quando ele é demitido a bem do serviço público, ele não carrega nenhuma prerrogativa para si ou para sua família, né, em termos de aposentadoria ou de pensão. Ele conta o tempo de contribuição, conta o tempo de trabalho, mas ele não carrega esse privilégio. Mas no caso então, do morto-vivo, chamado Mauro Cid, se ele for expulso, a sua esposa, né, ela vai receber, né, algo como 25 mil reais por mês, né, a título de uma viúva ficta. E a renda familiar, a renda dessa família, desse núcleo de família familiar, vai estar, portanto, preservada. Né? Isso vai ser intocável. E eu só finalizo, a gente dizendo que até dezembro do ano passado, quando eu fiz uma última apuração, a viúva mais antiga desta modalidade indecente das Forças Armadas, ela é do ano de 1930. 1930. Existe uma viúva que a sociedade brasileira paga, uma viúva de um militar de 1930. Ela deve estar hoje com seus 103, 104 anos. Eu conheço muito próximo aqui onde eu resido, uma senhora que ela é viúva, ela tem cerca de 80 anos e ela é viúva desde 1960. Né? E ela tem uma postura, tipicamente, né, essa postura que a gente conhece, né, dessas pessoas de bem, né, que exigem moralidade, né, que tem uma crítica contundente, né, aos civis, né, à moralidade pública, etc. Então é uma realidade, né, que deveria exigir de nós, né, um olhar diferente deste, né, que nós que eu digo a sociedade de maneira geral e o Congresso, né, e o próprio governo damos a essa situação. Essa viúva que mora perto de você é viúva de fato ou ela é essa viúva fictícia? Não, ela é uma viúva de fato, é uma viúva de fato. Não é viúva ficta. Ficta. Agora, Jefferson, quando você olha para os números, esses pagamentos eles estão concentrados nos oficiais ou eles são distribuídos também para os soldados e para aqueles... Existe porque você vai a qualquer lugar do Exército, né? E eu frequentei academia militar como repórter, né? Eu já viajei com o pessoal da FAB lá para a França, com a Esquadrilha da Fumaça, eu já fiz viagens em navios da Marinha e tal. Aí, quando você frequenta os ambientes militares, né, sempre tem os refeitórios que fazem distinção entre o oficialato e o não oficialato. Quando você olha para o orçamento, isso está registrado no orçamento também? Também, e são diferenças incríveis, impressionantes, a diferença dos níveis salariais, né, entre eles. Tu tens, digamos assim, o oficialato, né, e o alto-oficialato, e tu tens praças e soldados. E aí, nos últimos anos, especialmente, assim, isso se agravou, nos últimos anos, durante o período do governo fascista militar, presidido nominalmente só pelo Bolsonaro, mas durante esse último período, né, e até mesmo antes, um pouco antes, na gestão Temer, né, o oficialato se autoconcedeu situações e vantagens salariais que aumentaram ainda mais essas diferenças. E isso está gerando hoje, né, um incômodo muito grande das tropas e esta tensão, não é, que tem um certo caradurismo de parte do ministro da Defesa e dos chefes militares de pedirem um aumento de 9%, equivalendo ao aumento que foi concedido aos servidores civis do Serviço Público Federal. Isto se deve, em grande medida, por esta tensão que existe nos escalões inferiores das Forças Armadas, exatamente pelo aprofundamento dessas diferenças havidas aqui. Eu só queria te mencionar um outro dado, né, para a gente não ficar só tratando endogenamente, digamos, das Forças Armadas Nacionais, mas situar com parâmetros, né, estrangeiros. Tem um dado que, para mim, me parece que ele é essencial, que ao mesmo tempo que a gente vê que nas Forças Armadas brasileiras, cerca de 85% dos gastos são exclusivamente para pagar pessoal,
né, menor parte para pagar pessoal da ativa e a maior parte para pagar, né, essas situações esdrúxulas que eu comentei antes, né, tu tens, contrário senso a isso, a experiência de Forças Armadas de outros países, que ela é muito diferente. Vou te dar, por exemplo, o caso aqui da Índia. A Índia, ela destina cerca de 70% dos seus gastos militares, seus orçamentos militares, para investimentos, Azenha. A China, mais ou menos nessa proporção, a Rússia, uma cifra, se eu não me equivoco, um pouco superior a isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tu não precisa necessariamente ter um contingente, né, de tropas no padrão que nós temos, especialmente ter um estatuto diferenciado de privilégios inadmissíveis para os militares, seja quando eles vão para a reserva, seja para os seus familiares, como nós temos no nosso país. E o investimento, ele é a chave para nós pensarmos a qualificação e a habilitação das Forças Armadas exercerem uma função de defesa. Por isso que as forças nacionais, elas investem, né, fazem mais investimentos em tecnologias, armas e equipamentos do que investimentos em pessoal. Não é porque tem os salários menores, não, é porque existe, né, tropas em contingentes menores e prioridade de qualificação e de equipamento dessas forças. E com um detalhe adicional, ao passo que aqui no Brasil nós temos investimentos da ordem de 5 bilhões de reais por ano, essa média, um pouco menos que tem sido a título de investimentos, né? A categoria, o grupo de despesas e investimentos, para as pessoas entenderem, ele corresponde àquelas despesas públicas que são realizadas para a compra de equipamentos, para aperfeiçoamento tecnológico, para construções, obras e etc. É para esta finalidade, né? Que não é nem para custeio, é para capital fixo, vamos chamar assim, né? Ao passo que no Brasil, desse pouco valor de investimento, cerca de 75% do que o país investe não é em tecnologia nacional, não é em estímulo e indução à indústria bélica nacional, é compra dos Estados Unidos. É um regime de escravidão total dos Estados Unidos. Ao passo que na Índia, que eu comentei anteriormente, que faz 70% dos seus orçamentos militares para investimentos, a mais de 3/4 destes valores, eles são para aquisição de equipamentos e armas produzidas domesticamente. Ou seja, há uma sinergia que o próprio investimento, né, nas Forças Armadas produz no desenvolvimento, na industrialização, né, e no aprimoramento tecnológico. Porque quando nós falamos aqui em defesa, nós estamos falando em ciberespaço, nós estamos falando em guerra cibernética, nós estamos falando em guerra informacional, nós estamos falando em tudo, menos, né, em questões, em cuidar rua, fazer transporte de vacinas, né, em pintar meio fio, né, ou atuar em enchentes, que é o que as Forças Armadas aqui brasileiras, né, estão distorcidamente, né, implicadas em fazer. Jefferson, duas perguntas. Primeiro, se os Estados Unidos, se Washington, então, fechar o plug de repente, a gente fica sem arma, sem nada? Chega a esse ponto ou não? Chega a esse ponto, né? Ou então, por outra, não precisa nem chegar a este ponto de despender uma fonte de receita que o Brasil produz para eles, né? Mas é simplesmente não conceder mais, né, reposições e acabou a capacidade bélica nacional. É simples assim. Eles não precisam interromper o fluxo de negócio, porque mantém o fluxo de negócio que interessa, né? Mas, né, impossibilita o exercício da defesa do nosso país. Por que é importante, por um lado, desenvolver, né, uma indústria bélica própria e, por outro lado, se associar a eventuais potências, não é? E quando eu falo se associar, não é se escravizar, mas é ter prioridades de cooperação e de alianças para o desenvolvimento tecnológico com potências, com outras potências também militares, né? Porque com aquelas com as quais tu não tem risco de ser agredido. Qual é a potência que pode agredir o país ou o nosso continente, Azenha? Realisticamente falando. A França não faria isso, a China não faria, a Rússia não tem antecedentes para. Os Estados Unidos, sim.
Então, e aliás, todos os golpes de Estado nos últimos 70 anos que aconteceram na América Latina, eles tiveram todos, indubitavelmente, tiveram a participação direta dos Estados Unidos. Então, é contra este exército principal, né, desta potência imperial, que nós temos que pensar, né, uma qualificação tecnológica para nos defendermos. E quando nós pensamos que nós temos que nos defender enquanto nação, e também pensar uma defesa continental, não é, da Unasul, aqui na América do Sul, nós temos que nos precaver em relação, em primeiro lugar, em relação àquele que representa potencialmente o maior risco de agressão. E de todos os países do mundo que oferece ao Brasil e ao continente sul-americano, né, o maior potencial de agressão é o vizinho do norte, né, são os Estados Unidos. Mas Jefferson, Bolsonaro não concordaria, ele diria que é a Bolívia. Eu até te diria, viu, Azenha, que com esta desqualificação, esse despreparo, essa inutilidade que as nossas Forças Armadas têm hoje, isso aqui não é um juízo depreciativo de caráter pessoal, depreciação à carreira militar, mas é uma constatação, né, muito óbvia dessa realidade que nós temos. Eu te diria que se eventualmente a inexistente marinha boliviana, que não existe marinha boliviana, decidisse invadir o Brasil, ele derrotaria o Brasil. Não é tal o nosso despreparo. Jefferson, outro ponto. Eu trabalhava numa emissora de televisão e aí constatou-se, as pessoas constataram e começaram a falar muito assim, nós temos muitos chefes aqui, o número de chefes é tão grande, né, porque forma-se aquela burocracia, e aí tinha um estamento muito grande de chefes e os subordinados eram demitidos e começou a sobrar chefe. Você acha que esse número grande, né, que consome tanto o orçamento, tem a ver com o fato de que você precisa promover general, você precisa ter um estamento alto, e você não pode ter um estamento alto, muitos generais, almirantes e brigadeiros, sem ter os subordinados? Você acha que está inchada essa parte de cima, que é a que mais consome dinheiro do oficialato? E, também não estou fazendo julgamento de valor contra oficiais das três forças. Eu conheço oficiais das três forças. Sim. As pessoas com as quais eu convivi nas Forças Armadas me pareceram preparadas, enfim. Mas nós estamos falando em termos de uma revisão, de uma mudança que é necessário fazer, não é? Não, tu tens plena razão, né? Existe uma hipertrofia, né, de cargos do oficialato. Para teres uma ideia, Azenha, proporcionalmente, né, as Forças Armadas brasileiras têm mais generais do que o maior exército do mundo, que são os Estados Unidos, proporcionalmente falando. Então, uma relação a cada são 105, 170 generais, se eu não estou equivocado, fora o almirantado e depois brigadeiros da aeronáutica, mas que no topo da pirâmide, né, tem um contingente de oficiais proporcionalmente muito superior que o exército mais poderoso do planeta, os Estados Unidos. Se isso diz alguma coisa, basta. Né? Já está. E com detalhe, a quantidade, né, de generais na reserva, né, a proporção que tem de generais na reserva em relação a cada um na ativa também é anos-luz maior do que a experiência internacional tem demonstrado. Então, o aspecto tem que ser, né, rigorosamente pensado. E quando o ministro Múcio, os chefes militares, eles reclamam, né, a ampliação dos orçamentos militares no país, não sei se tu acompanhaste, mas eles vêm repetindo esse mantra de atingir até 2% do produto interno bruto nos próximos 3 anos, ou seja, passar de 1,3% de comprometimento do PIB com gastos militares para 2%, o que representa dizer, Azenha, um salto de 70%. E ele propõe isto sem fundamentar por que elevar esses valores, né? Uma vez que nós temos uma necessidade crucial de promover uma imensa reforma militar no nosso país.
né? Inclusive, pensar hoje, nos tempos atuais, será que nós precisamos mesmo ter quase 250 mil homens, né, para a força terrestre? Será que a demanda que nós precisamos, ela não é uma demanda por tecnologias, por inteligência estratégica, né, por forças... Nós temos uma costa, né, imensa. Como é que fica nós, no contexto de uma guerra informacional, guerra cibernética, né, como é que fica, né, a proteção, né, por ar e por mar? Então, é completamente improcedente aqui, são simplesmente demandas que são apresentadas que não têm nenhuma correspondência com a experiência internacional, né, tanto em termos esses que tu fala. O alto oficialato tem uma proporção muito maior do que é a proporção do alto oficialato dos Estados Unidos, né, e não tem nenhuma vinculação, esta ideia de aumentar o orçamento, não tem nenhuma vinculação com um plano estratégico concebido, né, para que as nossas Forças Armadas possam estar preparadas para cumprir a sua missão. Então, se tu comparares, né, os gastos militares brasileiros, eles não estão muito... Eles representam 1/3 do que a Rússia gasta. É importante a gente saber isso. A Rússia gasta cerca de 15 vezes menos que os Estados Unidos, né, em gasto em orçamentos militares, cerca de 65 bilhões de reais, mas esses 106 bilhões do país de 2022, eles representam 22 bilhões de reais. E a Rússia é a segunda maior força armada, né, mais perigosa e mais potente do mundo, inclusive em alguns ramos de mísseis hipersônicos, ela está anos-luz à frente das outras nações e com um orçamento que é apenas 3 vezes maior que o orçamento brasileiro. Mas tem um plano estratégico, tem uma capacidade bélica ultra diferenciada e muito superior à nossa. Nós não resistiríamos 12 horas, né, diante de um ataque como, né, está acontecendo hoje na guerra da Ucrânia, né, diante de um enfrentamento com uma força armada, né, que tem um investimento apenas 3 vezes maior do que o nosso. Né? Não quero nem comparar com os Estados Unidos, com a China, apesar que a China também tem um orçamento, um gasto anual ao redor de 290 bilhões de dólares, os Estados Unidos chega a 800 bilhões, está aumentando. A corrida armamentista no mundo cresceu muito e esses números tendem também a aumentar significativamente, o que não autoriza, né, ao ministro Múcio, os chefes militares, né, pleitearem um aumento, né, do orçamento militar sem um fundamento minimamente aceitável. Né, minimamente aceitável. 2 perguntas finais, Jefferson. Como fazer essa reforma se os militares são tão refratários à influência política dos eleitos para fazer uma... Eles querem decidir. Eles querem o dinheiro, eles são muito refratários a qualquer palpite que se dê em relação ao que eles devem fazer ou não. E eles não deveriam ser subordinados ao poder civil eleito? O que te parece isso? Eu acho que o que falta, né, o problema dos militares, na minha percepção, não é um problema dos militares. Esse é um problema dos civis. Né? E por que é um problema dos civis? Porque os militares, né, eles, desde a transição conservadora, né, em 85, quando eles tutelaram todo o processo, inclusive constituinte, e asseguraram o famigerado artigo 142 da Constituição, com a linguagem que ele tem, que é deliberadamente para gerar esta interpretação delirante de que as Forças Armadas têm um papel, né, na garantia da lei e da ordem, os civis deixaram os militares soltos, né, não tomaram rédea da situação. Então eu vejo que o problema dos militares não é exatamente por responsabilidades militares. Eu entendo que a responsabilidade, né, dos civis, particularmente do poder político, entendido aqui o poder político como uma representação popular eleita, é o presidente da República, né, e são os parlamentares. Eles é que têm uma função, né, primordial de definir, né, como devem ser as Forças Armadas. Não existe país do mundo, eu não vou dizer dessa maneira, mas eu quero te dizer que, dizendo de outra forma, que até mesmo numa guerra, quem define o ingresso de uma determinada nação numa guerra, ou não são os militares, não são os comandantes, é o poder político, né? É o presidente da República que submete ao Congresso uma aprovação, né, de uma declaração de guerra.
né, de uma decisão tão drástica como essa. Então veja que até mesmo em guerra, que seria a aplicação, né, o teatro final de operações dos militares, até mesmo nisso, quem deveria definir se eles ingressam ou não, se eles atuam ou não em representação do país, são os civis. Então eu acho que, mais do que qualquer coisa, Zenha, falta, eu acho que é coragem de parte do poder político, da sociedade civil, das instituições, de assumirem, né, esta condução efetiva das Forças Armadas, que são nada mais, nada menos que um serviço público. Um serviço público que se diferencia do serviço público civil pelas características, né, específicas e pelo monopólio que tem, né, do poder, do emprego, do uso das armas. Mas são servidores públicos que são subordinados, né, ao poder público de uma república. Então eu acho que falta isso, falta essa coragem, né, e eu lamento profundamente, né, tenho uma sensação de que o governo Lula, com toda a legitimidade que teve na eleição do ano passado, né, de derrotá-los também, porque os militares, os comandos militares que atuaram como um partido político foram derrotados na sua ambição de reeleger uma chapa militar, não é, com o capitão Bolsonaro e o general Braga Neto. Era uma chapa militar, as que sucederia outra chapa militar do Bolsonaro e do Mourão. Mas então o presidente Lula, que tem essa legitimidade de ter derrotado eles na eleição anterior, e dentro de um contexto de um descrédito absoluto e uma desmoralização das Forças Armadas por conta do desastre que eles promoveram no país, jogaram o país no precipício durante os últimos 4 anos, especialmente com genocídio durante a pandemia, e que atentaram contra a nossa democracia, nós nunca tivemos um ambiente político institucional tão favorável para que esta reforma militar ela fosse operada. E eu acho que isto, se não for aproveitado, se houver um desaproveitamento desta que é talvez a melhor oportunidade histórica em toda a República, história da República que nós estamos tendo, para promover essa reforma e os militares ficarem incólumes e impunes e for dado a eles uma outra anistia, como foi dada a anistia em 85, eu acho que nós estaríamos expostos a uma repetição, né, da história como farsa ou como tragédia, diria o Marx, né, na primeira oportunidade que eles tiverem, né, para conspirarem, né, contra o poder civil. Porque eu parto do pressuposto que eles têm um projeto próprio de poder, viu, Azen? E eles não abandonam, né, essa ideia, né, de serem um poder moderador, né, os tutores da nossa democracia, né, e que eles são melhores que os paisanos, né, para cuidar dos destinos do nosso país e, portanto, eles certamente, né, ambicionarão em outro momento, em condições que eles conseguem recompor a sua condição e a sua própria popularidade, e que eles se representem, né, como uma força alternativa em lugar de civis dentro da nossa democracia. Jefferson, finalmente, 11 de setembro marca os 50 anos do golpe contra o Allende no Chile. Inclusive, você vai estar no Chile. Isso. E aí eu lhe faço a seguinte pergunta. A situação no Chile ela teve uma alteração muito grande, muito rápida das circunstâncias políticas. Você teme que essa mudança, esse tipo de mudança, pelas circunstâncias da sociedade de hoje, com a informação eletrônica imediata, com a rapidez com que as coisas têm mudado, com a aceleração do tempo, vamos dizer, do tempo político, inclusive, você teme que o Brasil, que nos parece, neste exato momento, nesta data, 7 de setembro, ter superado, pelo menos, as maiores ameaças do bolsonarismo, você acha que isso pode mudar num estalar de dedos? Eu acho que primeiro, assim, nós estamos vivendo um momento histórico, né, assim, que é um momento de uma aceleração vertiginosa dos acontecimentos, né? Então, eu acho que, bom, de maneira muito súbita e rápida, não é, muitos processos e dinâmicas políticas e sociais podem se desenrolar,
né? O exemplo mesmo que tu falas do Chile, né? Se nós considerarmos entre 2019, né, que é o marco das grandes rebeliões havidas no país, que conquistaram desde uma perspectiva anti-neoliberal a ideia de construir de realizar um processo constituinte para elaborar uma constituição pós-pinochetista, e no curso de 2 anos há uma reviravolta tremenda, não é, em que esta grande conquista popular ela foi derrotada, não é, por uma maioria também do povo chileno, que é pobre, povo trabalhador, que simplesmente transmuta sua percepção, não é, para uma opinião distinta da que tinha tido 2 anos atrás. Então eu acho assim, que nós estamos vendo um momento, né, momento histórico, talvez, assim, que seja nunca visto antes. Para mim, uma grande interrogação que nós temos assim, com elementos desse período, dessa conjuntura interminável que estamos vivendo, que é, bom, a imponderabilidade dos acontecimentos. Agora, sobre esta possibilidade, né, dos militares, de haver uma reviravolta aqui também em relação aos militares, se eu entendi, é esse teu questionamento, não é isso? Eu te diria que esta possibilidade, ela é tanto mais crível quanto menos for feito em relação aos militares. À medida em que eles se sentirem autorizados, né, e conseguirem garantir a sua impunidade, em que pese tudo que a gente conhece, e em que pese, hoje é uma revelação aberta, documentada, sobre o envolvimento de oficiais da ativa e da reserva, e oficiais graúdos, em atos não só de corrupção, ilícitos, desvios, mas também em atos de ataque à democracia, e não acontece nada com eles. Porque, veja bem, nem o Mauro Cid está sendo objeto de um procedimento administrativo no Exército Brasileiro. Não tem nada correndo contra ele. Nem o general Alão, aquele do 10º Comando Militar em Fortaleza, né, que disse que deveria haver desobediência de ordem de outros poderes. Nem o tenente-coronel Fernandes da Hora, que era o comandante da guarda presidencial no Planalto e que foi cúmplice de predadores das Forças Armadas que estavam lá dentro. Ninguém deles está respondendo ao processo. Então, eu te diria que se isto, né, for uma regra que vai se materializar e que, portanto, nada será feito com os militares e tudo continuará como dantes no quartel em Abranches, eu acho que a probabilidade de nós termos uma surpresa histórica numa conjuntura de instabilidade, né, e de muita tensão social, onde pode haver uma crise política e institucional, né, do regime civil, eu não tenho dúvida que os militares poderão, então, se alçar novamente a uma condição, né, de exercício deste poder moderador, que eles se auto-atribuem delirantemente, né, e passar a ocupar um papel, né, central no exercício do poder. Eu acho, porém, que se isso vier a acontecer, nós não teremos aqui o amadorismo do ponto de vista, né, do descontrole do processo, como eles tiveram agora, que foram completamente incapazes, mas eu acho que eles aprenderam. E eu acho que se eles voltarem, eles voltam para algo muito pior do que a gente viu nesses últimos 4 anos. Muito obrigado pela excelente entrevista, esclarecedora, Jefferson. Acho que a nossa audiência vai ficar muito feliz de ouvir esse conjunto de informações que, infelizmente, não circulam na mídia comercial e que você nos trouxe nessa entrevista, viu? Um grande abraço para você e vamos esperar que o pior dessa conjuntura não venha a acontecer. Oxalá. Azen, um abraço grande, um grande prazer sempre estar conversando contigo. Um grande abraço. Obrigado, viu?